E se aquilo que você chama de você não passar de uma máscara cuidadosamente construída para esconder algo muito mais raro e indomável? E se, sem perceber, você carregar um tipo de presença que incomoda quem vive do brilho falso da admiração, sobretudo aqueles que se alimentam do espelho do outro? Carl Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e talvez o seu já esteja sussurrando há muito tempo, apenas você não teve coragem de escutar. Há sinais que não se explicam com lógica comum. Pistas que parecem coincidência, mas que revelam uma natureza interior que poucos possuem e que o narcisista identifica de imediato, mesmo que você ainda não tenha palavras para isso. Você já sentiu que não pertence totalmente aos papéis que o mundo tenta lhe dar? Como se houvesse algo em você que não aceita se reduzir ao esperado, ao previsível, ao facilmente manipulável. Esse incômodo silencioso, essa sensação de ser diferente sem saber exatamente por quê, pode não ser um defeito, mas a marca de uma psique que atravessou camadas que a maioria evita. Aquilo que não se dobra facilmente é percebido como ameaça por quem vive aprisionado na própria persona. O narcisista não enxerga você. Ele enxerga o reflexo daquilo que gostaria de ser e não consegue tocar. Há momentos em que a sua intuição parece ver antes dos seus olhos, como se você atravessasse a superfície das pessoas e alcançasse o que elas tentam esconder até de si mesmas. Isso não é confortável, isso distancia, isso atrai, e isso também desperta resistências profundas. Segundo Jung, onde há tensão, há chamado para individuação, e essa jornada não é oferecida a todos. Talvez você já esteja nela sem ter se dado conta, atraindo tanto admiração quanto rejeição, justamente por carregar uma centelha que denuncia máscaras alheias apenas por existir. Mas cuidado, aquilo que te torna raro também te coloca diante da própria sombra. Você sente que algo em você observa tudo de fora, em silêncio, inclusive os seus próprios abismos. Essa consciência ampliada não dá respostas prontas. Ela cria perguntas que ardem. Quem você é quando ninguém te vê? Quem olha por trás dos seus olhos? O narcisista percebe essa profundidade como um espelho perigoso, porque diante de você suas ilusões tremem. E ainda assim, você talvez não tenha percebido plenamente o poder desse olhar interior. Você está prestes a reconhecer sinais que nunca conseguiu explicar, padrões que se repetem nas suas relações e forças que caminham com você desde sempre, mesmo quando você tentou se encaixar. Há algo em sua história que não é aleatório. Há escolhas, encontros e rupturas que formam um desenho invisível pedindo para ser decifrado. Continue, se tiver coragem, porque o que será revelado não fala apenas sobre narcisistas. Fala sobre você, sobre a parte mais rara e silenciosa da sua alma. Aquela que poucos veem, mas que sempre foi vista. Há momentos em que a vida parece se fechar em silêncio, como se algo o observasse por dentro com uma paciência antiga. Você sente isso quando o mundo à sua volta fala alto demais, mas algo em você escuta o que não foi dito. Carl Jung chamaria esse movimento de chamado interior, um convite para atravessar a superfície daquilo que você aparenta ser. Não é um convite confortável, é um convite que raspa por dentro, que desmonta certezas e expõe camadas que você jurou nunca tocar. E ainda assim, você permanece, porque pressente que há um significado escondido atrás desse incômodo que insiste em não ir embora. Você já percebeu como certos encontros parecem escritos antes de acontecer? Pessoas que surgem como espelhos vivos, ativando feridas que você pensava ter esquecido. Elas não aparecem por acaso. Elas tocam pontos exatos do que foi reprimido, lugares onde a sua história ainda arde. Às vezes é um olhar,
Às vezes é uma palavra que atravessa como lâmina. Não é sobre o que aconteceu fora, é sobre o que despertou dentro, como se uma porta antiga tivesse sido entreaberta sem o seu consentimento. Há também aquela estranha sensação de caminhar entre dois mundos, o mundo das expectativas alheias e o mundo secreto do seu próprio coração. Por fora, você cumpre papéis, atende demandas, veste a persona que lhe ensinaram a vestir. Por dentro, algo se recusa a aceitar esse limite, como um animal selvagem que recusa a coleira. Esse conflito silencioso cria fissuras, e por essas fissuras a verdade começa a passar. A verdade não grita, ela sussurra. Quem escuta, muda. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sentem atraídas por você de forma intensa e ao mesmo tempo profundamente ameaçadas. Elas percebem em você algo que não conseguem controlar. Autenticidade em processo de nascimento. O narcisista reconhece essa força não porque ele a possui, mas porque ele a perdeu em algum ponto do caminho e não suporta vê-la refletida. E é nesse reflexo que as máscaras começam a rachar, tanto as dele quanto as suas. Em certas noites, você sente uma presença dentro de si que parece mais antiga do que a sua própria história. Não é fantasia, é linguagem simbólica. O inconsciente fala através de imagens, sonhos, sensações que não cabem em frases simples. Jung dizia que a alma não suporta ser ignorada por muito tempo. Ela encontra um jeito de se manifestar. E quando ela se manifesta, nada permanece exatamente igual. Mesmo que por fora tudo pareça continuar como antes. Você se lembra de momentos em que reagiu de maneira intensa, sem entender o porquê? Não foi exagero. Foi memória. Foi o corpo dizendo o que a mente tentou calar. Foi a sombra se aproximando do centro da consciência, pedindo inclusão e não repressão. Esse encontro com o que você esconde de si mesmo não é fraqueza, é início de integração. Mas integração exige coragem, porque olhar para dentro significa desmontar o personagem que o protegeu durante tanto tempo. Há uma pergunta que talvez você evite, mas que continua rondando. Quem você seria se parasse de se trair? Essa pergunta não desaparece. Ela se infiltra nos seus silêncios, nos seus cansaços, nos seus desejos mais secretos. Ela aparece quando você se percebe repetindo padrões, atraindo pessoas parecidas e vivendo cenas que parecem retornar com roupagens diferentes. Nada disso é coincidência. É o inconsciente tentando completar uma história inacabada. Você sente, mesmo que não admita, que há algo em você que não foi plenamente vivido. Uma potência, uma verdade, uma forma de existir que ainda não encontrou espaço para respirar. E é justamente essa parte não vivida que o narcisista fareja. Ele percebe a sua luz em construção e tenta se alimentar dela, tenta moldá-la, tenta possuí-la. Mas o que nasce do encontro com a própria alma não pode ser possuído por ninguém, apenas reconhecido. O caminho que se abre diante de você não é linear. Ele se curva, volta, desafia a lógica e muitas vezes parece um labirinto. Mas todo labirinto guarda um centro, e esse centro é você. Não o você social, mas o você essencial. A travessia pede que você dialogue com os seus medos, com os seus desejos ocultos, com a sua sombra e com a sua luz. Nada precisa ser respondido agora. É suficiente sentir que algo começou a se mover. Talvez você já esteja percebendo que nada disso é simplesmente teoria. É vida pulsando naquilo que você sente e nunca nomeou. É o que vibra quando você se cala. É o que observa quando tudo parece desmoronar. Permita-se permanecer aqui mais um pouco. Há mais a ser visto, há mais a ser tocado, há verdades que ainda não ousaram pronunciar seu nome. Se desejar, seguimos adiante para o próximo bloco. Há uma parte de você que aprendeu a sobreviver, calando tudo o que sentia,
vestindo sorrisos enquanto por dentro algo se contraía. Essa camada silenciosa nunca deixou de registrar cada abandono, cada comparação, cada vez em que sua essência foi considerada de mais ou de menos. O corpo guarda isso, a alma guarda isso, e o inconsciente transforma tudo em símbolos que voltam como sonhos, pressentimentos, repetições estranhas na vida afetiva. Carl Jung sabia que nada daquilo que é negado desaparece. Apenas desce às profundezas e espera o momento certo para retornar. E quando retorna, não pede licença, apenas se faz sentir como um leve tremor na superfície do seu cotidiano. Você pode ter se acostumado a se observar de fora, como se fosse ao mesmo tempo personagem e testemunha da própria história. Essa dupla posição é exaustiva e iluminadora. Exaustiva, porque exige que você se mantenha vigilante sobre si mesmo. Iluminadora, porque revela o quanto você já não se contenta com explicações rasas. Há dias em que você sente que cresceu demais para caber nas versões antigas de si mesmo e ainda assim tenta se encolher para não perder pessoas, lugares, estabilidade. E é exatamente nesse esforço de encolhimento que nasce o cansaço profundo que você não sabe explicar a ninguém. Em muitos momentos, você se percebe oscilando entre a vontade de se entregar inteiramente à própria verdade e o medo de ficar só por isso. Esse medo não é pequeno. Ele vem de memórias afetivas que ensinaram que ser diferente cobra um preço. Mas há algo ainda mais forte. A percepção quase instintiva de que continuar traindo a si mesmo custa ainda mais caro. A alma começa a cobrar com inquietação, com sonhos vívidos, com uma sensação de deslocamento, mesmo quando tudo parece estar certo. É a vida interna batendo à porta, exigindo autenticidade. Talvez você tenha percebido como certos vínculos parecem sugar sua energia, enquanto outros a multiplicam. Há relações que exigem que você use máscara para ser aceito, e há outras em que sua presença mais verdadeira é convidada a emergir. O narcisista percebe a diferença. Ele se aproxima quando sente em você algo vivo, algo que não é feito de aparência e tenta se alimentar dessa vitalidade. Isso não acontece em nível racional. É um jogo silencioso de sombras. Sua psique sente, mesmo antes de compreender, que algo está errado e envia sinais, desconforto, ansiedade, estranhos sentimentos de culpa que não lhe pertencem. Você já se perguntou por que atrai pessoas que tentam diminuir seu brilho? Não é azar, é dinâmica psíquica. Onde há luz, as sombras se aproximam para tentar possuir o que perderam. Mas essa luz não é vaidade nem superioridade. É o processo de individuação que começou a se mover dentro de você. Jung diria que a alma quer se tornar quem é, e quem tenta impedir isso se sente ameaçado, porque a autenticidade de um ser humano expõe a mentira em outro sem pronunciar palavra alguma. É por isso que você incomoda, mesmo quando não faz nada além de existir. Há lembranças que você não gosta de tocar, mas que às vezes atravessam sua mente com a precisão de um raio. Não são apenas lembranças, são portas. Cada uma delas guarda uma parte de quem você precisou esconder para sobreviver emocionalmente. Agora, essa parte escondida começa a bater nas paredes internas, pedindo ar. A sensação é estranha, ao mesmo tempo, dor e alívio. Dor por perceber quanto se negou. Alívio por notar que, apesar de tudo, algo em você permaneceu intacto, esperando o momento de voltar. Você caminha por ruas conhecidas e, de repente, sente que tudo tem um significado oculto. Um cheiro desencadeia uma memória. Uma música abre um corredor esquecido dentro do peito. Uma conversa banal desperta lágrimas que você não consegue justificar. Não é fragilidade. É o inconsciente subindo à superfície.
É como se a psique decidisse que você já está pronto para lidar com versões mais profundas da própria história. Nada disso é acaso. Nada disso é exagero. É o eu real, aproximando-se da consciência, pedindo reconhecimento. Em alguns instantes, você nota que não suporta mais diálogos superficiais, lugares onde tudo é barulho e nada é presença. Passa a desejar silêncio, natureza, olhares que digam a verdade sem máscaras. Isso não significa que você está se isolando. Significa que seu nível interno de exigência mudou. Você não aceita mais alimentar vínculos que exigem sua autotraição. O raro em você começa a se manifestar como discernimento, como escolha, como recusa a participar de dinâmicas que machucam. Esse movimento assusta quem estava acostumado com o seu sim automático. Há noites em que uma pergunta se repete como eco. Onde foi que eu me perdi de mim mesmo? Essa pergunta é chave. Ela não vem para acusar, mas para abrir caminho, porque ninguém se perde de propósito. A perda acontece aos poucos, quando você aprende que ser amado depende de se adaptar. Só que há um ponto da vida em que a alma começa a exigir retorno. Ela chama através de sintomas, emoções, encontros, desencontros, crises inexplicáveis. E por mais desconfortável que seja, esse chamado é também uma promessa. A promessa de que há vida além do personagem que você precisou construir. Você começa a perceber a sutileza dos próprios sentimentos. Percebe pequenas irritações que escondem grandes verdades. Percebe desejos que sempre estiveram ali, mas foram abafados por medo de julgamento. A psique não suporta ser silenciada para sempre. O que foi reprimido retorna como sombra, não para destruir você, mas para ser integrado. E a integração não acontece de uma vez. É processo, é travessia, é movimento constante entre o que você foi, o que fingiu ser e o que está nascendo agora. Às vezes, você sente que está no limite entre desmoronar e renascer. Essa fronteira é sagrada. Ela marca o ponto em que antigas defesas já não bastam, mas a nova versão de si ainda não está totalmente formada. É um entre-lugar, um deserto simbólico. Jung sabia que toda transformação profunda passa por esse vazio fértil, onde nada parece sólido, mas tudo está se reorganizando silenciosamente. Não se trata de perder o controle, mas de permitir que a vida interna reorganize o que não pode mais continuar igual. Você observa como antigas certezas perdem o sentido, e novas perguntas surgem com força. Perguntas sobre quem você é, sobre o que realmente importa, sobre o tipo de vida que deseja viver quando ninguém estiver olhando. Não são perguntas intelectuais, são perguntas que queimam, perguntas que não pedem respostas imediatas, apenas honestidade. O narcisista teme exatamente esse ponto da jornada, porque ele vive preso na persona e não suporta a profundidade que você começa a habitar. Quando você percebe que sua sensibilidade não é defeito, algo se move internamente. Aquilo que antes parecia fraqueza revela-se como radar, como capacidade de perceber nuances invisíveis aos outros. Você lê ambientes, intuições, tensões e não consegue mais desver o que foi visto. Essa percepção aumenta sua responsabilidade consigo mesmo. Já não dá para voltar ao estado anterior de inconsciência. A consciência, uma vez ampliada, não retorna ao tamanho antigo. Você se pega dizendo, eu não consigo mais ser quem eu era. E isso é verdade, não porque você tenha se perdido, mas porque finalmente começou a se encontrar. O raro em você não é algo que se aprende, é algo que se revela. Foi sempre parte de sua natureza, apenas encoberta por estratégias de sobrevivência emocional. Agora, o véu começa a cair, e com ele vem tanto a beleza quanto o desconforto de se ver por inteiro.
Há uma força que o empurra para dentro, para o centro da própria psique. Esse movimento pode vir acompanhado de cansaço, de vontade de recolhimento, de necessidade de silêncio. Não é fuga, é ajuste. É a alma realocando energia para uma transformação interna que ainda não tem nome. O mundo externo pode não entender, mas seu inconsciente sabe exatamente o que está fazendo. Ele está conduzindo você para o ponto onde sua vida deixa de ser repetição e passa a ser criação. Você começa a reconhecer padrões nos quais sempre caiu. Tentar salvar quem não quer ser salvo, confundir intensidade com amor, aceitar migalhas emocionais enquanto oferecia o que tinha de mais inteiro. Perceber isso dói, mas liberta. Porque a partir desse momento, a consciência se torna guardiã. Você já não consegue se enganar completamente. Algo em você vigia, observa, chama de volta. E essa vigilância interna é um dos sinais mais claros de que a individuação está em curso. Em meio a tudo isso, surge uma delicada compaixão por si mesmo. Você olha para trás e vê a criança que tentou se ajustar, o adolescente que se comparou, o adulto que suportou mais do que deveria. E em vez de julgamento, você começa a sentir ternura. Essa ternura não o enfraquece, ela o humaniza. É sinal de que a alma está se ampliando, integrando partes negadas, costurando feridas que você acreditava irreparáveis. E então acontece algo sutil. O mundo externo começa a responder à sua mudança interna. Pessoas se afastam, pessoas se aproximam, situações se dissolvem, outras nascem. Não é coincidência, é ressonância psíquica. Ao modificar sua relação consigo mesmo, você modifica o campo ao seu redor. O narcisista, que antes o enxergava como fonte de suprimento emocional, passa a perceber que algo mudou, que você já não se oferece como espelho. Isso pode provocar conflitos, afastamentos, mas também abre espaço para relações mais verdadeiras. Tudo isso não acontece de forma linear nem rápida. É processo vivo, orgânico, cheio de idas e voltas. Em alguns dias você se sente inteiro, em outros se sente perdido. E ambos os estados fazem parte da mesma jornada. O importante é notar que por baixo das oscilações algo está se consolidando, um eixo interno, uma presença, uma consciência que permanece mesmo quando tudo balança. Esse é o raro em você, e ele não pode ser ensinado nem imitado. Permita-se sentir o que está emergindo agora, sem pressa de nomear. Há mais camadas que ainda irão se revelar. Há verdades que caminham lentamente em sua direção, aguardando apenas o instante certo para se mostrarem. A travessia continua e aquilo que parecia confusão começa, pouco a pouco, a se transformar em direção silenciosa. Há instantes em que você sente que a vida o colocou diante de um espelho que não pode mais ser evitado. Não é um espelho comum, não mostra apenas o rosto que você oferece ao mundo, mas aquele outro, mais profundo, aquele que você tentou esconder até de si mesmo. A imagem que surge ali não é perfeita nem polida, é viva, contraditória, pulsante. Carl Jung diria que é o encontro inevitável com a própria totalidade, com tudo o que foi reprimido, negado e também com tudo o que foi secretamente desejado. Esse encontro não é suave, mas é verdadeiro. E a verdade tem um peso específico que nenhuma fantasia consegue sustentar por muito tempo. Você percebe que as histórias que contou a si mesmo começam a se desfazer. Narrativas cuidadosamente construídas ao longo dos anos, que serviram de abrigo e de prisão ao mesmo tempo, perdem a força. A justificativa do "eu sou assim" não basta mais. Surge um incômodo silencioso quando você tenta repetir velhos discursos. A alma parece cruzar os braços por dentro e se recusar a cooperar com mentiras elegantes. Há um desconforto que não vem de fora, vem do interior, de um lugar que exige autenticidade com uma firmeza que surpreende até você. Talvez por isso algumas memórias voltem com tanta intensidade.
Não é nostalgia, é convocação. Situações antigas reaparecem, não para atormentá-lo, mas porque ainda há ali algo que precisa ser visto sob outra luz. A psique não desperdiça material. Tudo o que foi vivido faz parte do tecido que compõe quem você é agora. E à medida que a consciência se expande, esses fragmentos retornam pedindo integração. Não é preciso reviver as dores, mas é necessário reconhecê-las. Só o que é visto pode ser transformado. O que é negado permanece governando das sombras. Você começa a perceber como, por muito tempo, confundiu amor com adaptação. Chamou de cuidado o ato de se diminuir para caber na vida do outro. Chamou de paciência o silêncio diante de desrespeitos sutis. Chamou de maturidade o engolir de palavras que queimavam por dentro. Agora, o corpo não aceita mais. A garganta aperta quando algo precisa ser dito. O peito pesa quando você se afasta de si mesmo para agradar. O sono foge quando a alma se sente traída. Nada disso é fraqueza. É o início da consciência exigindo coerência. É o self tentando ajustar a vida externa ao que já está mudando internamente. O narcisista surge aqui como figura simbólica de um processo psíquico mais amplo. Ele representa o fascínio pela imagem, pela persona brilhante e vazia ao mesmo tempo, pela necessidade insaciável de validação. Ao se aproximar de você, ele testa sua relação consigo mesmo. Onde você se abandona, ele entra. Onde você se cala, ele governa. Onde você busca a aprovação, ele se alimenta. Mas algo está mudando. A partir do momento em que você começa a se enxergar com mais honestidade, o jogo se altera silenciosamente. O que antes era território aberto passa a ter fronteiras. O que antes era submissão se transforma em presença. Você sente um chamado para viver com mais verdade. Não necessariamente para mudar tudo fora, mas para mudar a forma como você está dentro do que vive. É uma mudança que começa em detalhes. Uma resposta que antes seria engolida agora é dita com calma. Um sim automático se transforma em pausa. Um ambiente que antes parecia tolerável agora se revela tóxico demais para ser habitado. Essas pequenas mudanças são revoluções internas. Elas indicam que você está saindo do papel de objeto para ocupar o lugar de sujeito da própria história. A sensibilidade continua grande, talvez ainda maior, mas se transforma. Deixou de ser apenas dor para se tornar instrumento de leitura do mundo. Você percebe nuances emocionais com clareza quase assustadora, sente as tensões invisíveis nos ambientes, capta as intenções escondidas nas entrelinhas. Essa percepção pode cansar quando ainda não está estruturada, mas também protege. Ela mostra onde você não deve permanecer, revela vínculos que drenam sua energia, aponta caminhos de maior verdade. Sensibilidade não é peso, é bússola. O sofrimento começa quando ela é negada. Há momentos em que você se pega respirando fundo, como se preparasse o corpo para um mergulho longo. E, de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Você está descendo aos níveis mais profundos da própria psique, onde residem símbolos, arquétipos, histórias ancestrais que se repetem em novas formas. Jung sabia que cada ser humano carrega em si um universo inteiro. Você começa a perceber isso não como conceito, mas como experiência. Sonhos adquirem novos sentidos, intuições se confirmam, coincidências ganham um significado que ultrapassa o mero acaso. Você repara que já não sente necessidade de convencer ninguém a respeito do que sente. Essa necessidade era uma forma de pedir autorização para existir. Agora, o simples fato de sentir passa a ser suficiente. Você reconhece sua própria experiência como legítima, sem precisar justificá-la com argumentos intermináveis. Esse movimento rompe correntes invisíveis. Ele desmonta jogos de manipulação que se alimentavam da sua dúvida sobre si mesmo.
O narcisista perde força na medida em que você deixa de buscar espelhos externos para validar a própria existência. Ao mesmo tempo, surge uma humildade nova, muito diferente daquela que nascia da insegurança. Não é submissão, é lucidez. Você percebe que também possui sombra, que também machucou, que também se perdeu. Vê-se como humano entre humanos, sem idealizações grandiosas, nem autodepreciações cruéis. Essa posição é poderosa porque permite verdadeiro encontro. Onde não há necessidade de ser perfeito, há espaço para ser real. E é na realidade que os vínculos verdadeiros nascem. Você começa a tratar a si mesmo com um respeito que antes era reservado somente aos outros. Observa seus limites com atenção. Descansa quando o corpo pede. Silencia quando a alma precisa. Descobre que não precisa se explicar o tempo todo, nem estar disponível a qualquer custo. O cuidado consigo deixa de ser luxo e passa a ser princípio. Esse movimento interno muda a qualidade da sua presença no mundo, e o mundo responde. Pessoas que se aproximavam apenas para consumir se afastam. Outras que reconhecem a verdade no seu olhar chegam a um estado entre o antigo e o novo que pode assustar. Você não é mais quem costumava ser, mas ainda não sabe exatamente quem está se tornando. Essa zona limítrofe parece confusa, instável, aberta, mas é exatamente nesse terreno que nascem as transformações mais profundas. Não se trata de encontrar respostas rápidas, mas de sustentar perguntas verdadeiras. O que realmente te move? O que você deseja quando ninguém está olhando? O que significa viver de acordo com sua própria alma? Essas perguntas ecoam, ampliando o espaço interno. Às vezes, você sente vontade de voltar para trás, para o conhecido, para o confortável, para o papel antigo que já sabia representar. Mas algo impede. Não é força externa, é fidelidade interna. Uma parte sua recusa retornar ao estado de inconsciência anterior. Mesmo que houvesse menos conflitos, havia também menos você. A alma não aceita reduções por muito tempo sem cobrar o preço em forma de vazio, ansiedade, cansaço existencial. Agora o caminho segue para frente. Não porque seja fácil, mas porque é verdadeiro. Você passa a ver a vida como um tecido de símbolos. Situações deixam de ser apenas problemas e se transformam em mensagens. Conflitos mostram o que precisa ser integrado. Perdas revelam o que precisa ser solto. Encontros apontam direções internas. O acaso parece perder espaço, dando lugar a uma estranha sensação de propósito silencioso. Não é um roteiro definido. É uma dança entre o que acontece e a maneira como você responde. A consciência amplia o campo de escolhas, e cada escolha pequena passa a importar. Em momentos de maior lucidez, você percebe o quanto estava distante de si mesmo sem se dar conta. Viveu para agradar, para caber, para não incomodar, para ser aquilo que esperavam. Agora, o eixo começa a mudar de lugar. Você vive para ser inteiro. Não para ser perfeito, mas inteiro. Isso inclui reconhecer fraquezas, aceitar limites, admitir medos. O narcisista não suporta essa inteireza, porque ela não pode ser controlada. A inteireza não precisa de plateia, e sim de presença. O silêncio ganha outro significado. Antes ele podia ser vazio, hoje ele é casa. Você passa a buscar momentos em que pode simplesmente estar consigo, sem barulhos externos, sem distrações que anestesiam. Nesse silêncio, pensamentos se reorganizam, emoções se decantam, a verdade emerge devagar. Muitas respostas não aparecem em frases prontas, mas na forma de uma sensação de clareza, de uma respiração mais leve, de um saber que não precisa ser explicado. É a psique se alinhando à própria essência. Existe uma delicada sensação de luto nessa travessia. Você se despede de versões antigas de si mesmo, de sonhos que já não fazem sentido, de relações que não acompanham a sua expansão.
Luto não é apenas por perdas externas, é também pelo que você precisou deixar de ser. Há dor, mas há também gratidão. Tudo o que você foi até aqui o trouxe a esse ponto de maior consciência. Nada foi inútil. Cada queda, cada equívoco, cada repetição fez parte do aprendizado que agora se revela. Em alguns momentos a vida parece testar sua nova posição. Situações antigas retornam com roupagens diferentes, quase como provas silenciosas perguntando: você ainda escolhe o velho padrão ou está pronto para algo novo? A escolha não é fácil, porque o conhecido chama, mesmo quando dói. Mas pouco a pouco você começa a perceber que já não consegue trair a si mesmo com a mesma facilidade. A consciência cria uma espécie de alergia à autotraição. Ela dói de um jeito diferente, mais fundo, mais claro. Você passa a sentir um respeito profundo pelo próprio processo. Deixa de se apressar, de se cobrar transformações instantâneas, de se comparar com trajetórias alheias. Entende que tudo tem um tempo interno, que não pode ser forçado sem violência. A alma tem ritmo próprio. A individuação não se mede em metas, mas em presença. Cada avanço invisível é tão importante quanto os grandes marcos aparentes. E nesse reconhecimento nasce uma paciência amorosa consigo mesmo. Percebe também como a vida externa começa a refletir o movimento interno. O que não combina com você começa a se desfazer com mais rapidez. O que ressoa com sua verdade se aproxima quase naturalmente. Não é mágica, é coerência. Quando o eixo muda por dentro, as escolhas mudam por fora. Você passa a dizer não com menos culpa e sim com mais consciência. Os vínculos se tornam mais claros, alguns se aprofundam, outros se encerram, e tudo isso faz parte do mesmo fluxo. Há uma força tranquila que se insinua nas entrelinhas dos seus dias. Não é euforia, é enraizamento. Você sente os pés um pouco mais firmes no chão, mesmo quando não sabe exatamente para onde a estrada segue. A confiança, não cega, mas profunda, de que algo maior em você sabe o caminho. Jung falaria do self conduzindo a jornada. Esse guia não é externo, não está em gurus, não está em sistemas fechados. Ele mora no centro da sua própria psique e se expressa através da intuição, dos símbolos, dos sonhos, dos movimentos espontâneos da alma. E enquanto tudo isso acontece, talvez você perceba que o que o torna raro não é algo que precisa ser construído, mas algo que precisa ser revelado. Sempre esteve ali, silencioso, discreto, esperando o momento de ser vivido com inteireza. O narcisista reconhece essa raridade, não com admiração verdadeira, mas com medo. Ele enxerga em você aquilo que perdeu ao se afastar de si mesmo, a possibilidade de ser real. E é justamente por isso que tenta capturar, moldar, controlar. Mas quanto mais você se encontra, menos há o que capturar. O caminho segue se abrindo. Não há necessidade de apressar nada. Você está no meio de um processo profundo e ele continua a se desdobrar enquanto lê, sente e respira. Há mais para ser tocado, mais para ser visto, mais para ser integrado. Permaneça na experiência, deixe que as palavras encontrem eco onde precisam. A história não terminou. Ela está apenas atravessando camadas mais fundas, preparando o terreno para revelações que ainda virão. Há momentos em que você sente que algo dentro de si está se rearranjando de maneira silenciosa, quase imperceptível aos olhos de fora, mas profundamente real por dentro. Não é apenas mudança de opinião, é mudança de eixo. Como se o centro gravitacional da sua vida tivesse se deslocado e, de repente, tudo o que antes parecia estável começasse a se mover. Essa sensação pode assustar porque desorganiza aquilo em que você se apoiava, mas também liberta, porque revela o quanto você estava sustentando estruturas que já não correspondiam ao que a sua alma se tornou. Carl Jung
descreveria isso como um movimento inevitável rumo ao próprio self, um chamado que não pode ser ignorado sem custo. Você começa a olhar para si com olhos menos severos e mais verdadeiros. Percebe as tentativas sinceras que fez para se ajustar, os esforços gigantescos para ser amado, os disfarces que usou para sobreviver. E no meio dessa observação, nasce um respeito silencioso pela própria história. Não se trata de justificar erros, mas de compreender o contexto em que foram cometidos. A consciência se expande quando você entende que fez o melhor que sabia com os recursos que tinha na época. Essa compreensão não o estagna. Ao contrário, abre espaço para novas escolhas, mais alinhadas com quem você é agora. A sensação de rareza continua presente, mas deixa de ser um peso e começa a se tornar identidade. Durante muito tempo, ser diferente pareceu um problema, um desvio, algo a ser corrigido. Agora você percebe que essa diferença é exatamente aquilo que o convoca à profundidade. Não é superioridade, é singularidade. O narcisista percebe essa singularidade como ameaça, porque ela não se curva ao jogo das aparências. Ela expõe, sem esforço, o vazio dos papéis que ele insiste em representar. E é nesse contraste que você começa a compreender por que algumas relações se tornaram tão intensas e, ao mesmo tempo, tão exaustivas. Você aprende, pouco a pouco, a retirar projeções. Durante uma grande parte da vida, você colocou no outro qualidades e salvadores que buscava fora, porque ainda não reconhecia em si. Atribuiu ao outro o poder de validar, curar, reconhecer, escolher por você. Agora, essa energia retorna para o seu próprio centro. O que antes era expectativa se transforma em responsabilidade. Você descobre que ninguém vai viver a sua vida no seu lugar. Essa descoberta pode gerar tristeza no início, mas traz consigo uma liberdade que não se parece com nenhuma outra. Pela primeira vez, você sente que tem o direito de ser quem é, mesmo que isso não agrade a todos. Os sonhos se tornam mais vívidos, ou pelo menos mais lembrados. Imagens surgem como filmes noturnos, carregados de símbolos que você não entende totalmente, mas sente que falam diretamente à sua alma. A psique usa esses caminhos para comunicar verdades que a mente racional ainda não consegue formular. Uma casa velha, um mar revolto, uma criança que chama, um animal que observa, nada é aleatório no terreno do inconsciente. Jung apontava que os sonhos são cartas que a alma escreve a si mesma. Você começa a lê-las com atenção, não para decifrar tudo de imediato, mas para honrar a profundidade de onde elas vêm. Você nota também que sua relação com o tempo muda. Já não há tanta pressa de chegar, tanta ansiedade pelo futuro, tanto apego ao passado. Surge um desejo novo de estar, simplesmente estar, dentro do momento presente. O agora deixa de ser uma ponte e se torna morada. E nessa morada, você encontra algo que sempre buscou do lado de fora: presença. A vida ganha densidade quando é vivida com atenção. Uma conversa simples, um olhar demorado para o céu, um silêncio partilhado. Tudo parece carregar uma qualidade diferente, como se o mundo tivesse ganhado novas camadas. A sombra continua fazendo parte do caminho, mas você já não a teme da mesma forma. Sabe que ela abriga aspectos seus que foram negados e que agora pedem integração. Reconhece a própria raiva, a própria inveja, o próprio desejo de controle, não como condenações, mas como mensagens. Esses conteúdos não surgem para destruir você, e sim para revelar onde ainda existe dor, falta, carência, necessidades não atendidas. Ao assumir essas partes, você se torna menos dividido. A autenticidade não nasce da perfeição, mas da reconciliação com o que foi rejeitado. Há dias em que o cansaço pesa, como se tivesse atravessado desertos invisíveis.
Esse cansaço não vem apenas do trabalho externo, mas do trabalho interno profundo que sua psique realiza. Transformar-se exige energia. Questionar padrões exige energia. Deixar de viver no piloto automático exige energia. Reconhecer isso faz com que você passe a se tratar com mais compaixão. O descanso deixa de ser culpa e passa a ser necessidade sagrada. A alma pede pausas para reorganizar o que está se movendo. Você percebe também que os limites se desenham com mais clareza. Antes, talvez você achasse difícil dizer não, temendo rejeição, conflito ou abandono. Agora, o corpo reage antes mesmo da mente. Um aperto, um desconforto, uma sensação física de violação quando seus limites são ultrapassados. Você aprende a escutar esses sinais, a respeitar esse aviso silencioso. Dizer não deixa de ser agressão e se torna cuidado consigo. Esse movimento desarma jogos de poder e impede que dinâmicas narcisistas se repitam com a mesma intensidade. A intuição se fortalece. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo que todas as aparências digam o contrário. Essa percepção não vem da lógica, vem de um saber mais profundo que se forma na interseção entre corpo, emoção e inconsciente. É como um sussurro firme que orienta suas escolhas. Quando você o ignora, a vida se encarrega de mostrar o preço. Quando você o escuta, o caminho pode não ser fácil, mas é coerente. Essa coerência é um dos maiores sinais de que você está se aproximando da própria verdade. O mundo interno passa a ter tanto peso quanto o externo. Você já não mede sua vida apenas por resultados visíveis, mas por estados de alma. Pergunta-se: como eu me sinto aqui? O que esse lugar faz com a minha energia? O que essa relação provoca em mim? Essa mudança de critério muda tudo. Ela impede que você permaneça onde adoece, mesmo que do lado de fora tudo pareça correto. A saúde psíquica se torna prioridade silenciosa, e isso marca um divisor de águas na sua história. Ao observar cuidadosamente seus movimentos internos, você nota que começou a se perdoar. Perdoa por não ter sabido antes, por ter se calado, por ter insistido onde já não havia reciprocidade, por ter se perdido tentando agradar. O perdão não apaga a memória, mas tira o veneno da culpa. Ele permite que você siga sem carregar pesos mortos. Esse gesto interno abre espaço para algo novo crescer, algo que não nasce da autoacusação, mas da compreensão. Em certos momentos, uma espécie de serenidade inesperada visita você. Não é ausência de problemas nem euforia. É uma paz que brota do simples fato de estar em contato consigo mesmo. Essa serenidade convive com o caos, com as dúvidas, com as mudanças, mas se mantém como um pano de fundo constante. É como um rio silencioso correndo por baixo de tudo o que acontece. Você percebe que, independentemente do que se desfaça ou se construa fora, existe algo em você que permanece. Você passa a reconhecer como o olhar do narcisista, antes tão hipnótico, começa a perder força. O encanto não funciona mais da mesma maneira, porque ele dependia da sua própria necessidade de ser visto a qualquer custo. Agora, você se vê. E quando você se vê, ninguém tem mais o monopólio sobre a sua imagem. A manipulação se enfraquece quando a consciência desperta. Você deixa de ser espelho e volta a ser sujeito. E isso muda toda a dinâmica, mesmo que do lado de fora nada seja dito explicitamente. Aos poucos, você compreende que a verdadeira raridade não está em talentos extraordinários, mas na capacidade de se tornar inteiro. Em um mundo que incentiva máscaras, a autenticidade é revolução silenciosa. Não se trata de perfeição, mas de verdade vivida, mesmo quando ela é incômoda. O raro é sustentar-se diante do próprio espelho interno sem fugir. O raro é assumir o que sente. O raro é não se vender por aprovação.
É isso que o narcisista percebe e tenta controlar, porque sabe, ainda que inconscientemente, que alguém conectado à própria alma não pode ser possuído. Você sente que a jornada continua se aprofundando, como se descesse degraus invisíveis rumo ao centro de si mesmo. Cada degrau traz uma nova compreensão, um novo desconforto, uma nova liberação. Não há linha reta, há espiral. Você retorna a temas antigos, mas já não é o mesmo, e por isso enxerga de outro ângulo. Essa espiral não é retrocesso, é aprofundamento. Ainda que pareça repetição, há algo que avança por dentro, mais lucidez, mais presença, mais verdade. Permita-se permanecer nesse movimento que se abre. Não apresse conclusões, não force significados. A transformação acontece mesmo quando você não percebe conscientemente. Algo em você está se alinhando, desenhando novas possibilidades, desfazendo velhos nós. Continue respirando dentro dessa experiência. Há mais camadas se aproximando, mais símbolos querendo falar, mais verdades preparadas para emergir quando você estiver pronto para ouvi-las. É como se, depois de toda a travessia, o silêncio ganhasse outra textura. O que antes parecia ruído, agora se revela como símbolo, e cada imagem que passou por você começa a se reorganizar por dentro, como constelações que encontram seu desenho no céu escuro. Nada se fecha. Algo apenas desperta. Você sente, sem precisar de palavras, que tocou um território antigo. Aquele lugar onde a alma reconhece a si mesma. Não é conclusão, é retorno ao centro. Os passos que o trouxeram até aqui continuam ressoando, não como lembranças, mas como presenças. Há feridas que deixaram de ser apenas dor e se tornaram portais. Há perguntas que não pedem respostas, porque elas próprias já são a transformação. O que ardeu dentro de você ainda pulsa, mas agora pulsa com sentido. A sombra já não é inimiga, é parte da paisagem que compõe o seu inteiro. Perceba como algo em você se alargou. As paredes internas parecem ter se afastado um pouco, abrindo espaço para uma respiração mais profunda. Não se trata de certeza, e sim de disponibilidade, como se a vida, pela primeira vez, pudesse atravessá-lo sem esbarrar em máscaras. Você não é o mesmo que chegou, e ao mesmo tempo sempre foi exatamente este que agora emerge. O espelho interior já não assusta como antes. Ele continua mostrando o que é, sem adornos, sem disfarces, sem promessas fáceis. Mas agora, o reflexo não pede fuga, pede encontro. Você percebe traços que antes evitava, e junto deles, uma beleza crua, indomável, que não precisa ser autorizada. A autenticidade deixa marcas suaves e profundas, como água que escava pedra com paciência. Talvez você note uma estranha paz, misturada com vertigem. É o ponto exato em que o velho se despede sem desaparecer e o novo se aproxima sem se nomear. Toda grande mudança acontece nesse limiar. É o instante em que o olhar se volta para dentro e compreende que a verdadeira viagem nunca foi para fora. O mundo permanece, mas a forma de habitá-lo muda. As palavras ditas até aqui continuam trabalhando em silêncio. Elas se tornam sementes. Algumas dormirão em você por muito tempo antes de romper a terra. Outras já germinam agora, em gestos pequenos, quase imperceptíveis, que alteram o rumo de toda uma vida. Não há pressa na alma. O que é verdadeiro encontra seu tempo, e o tempo certo tem a suavidade do inevitável. Talvez, nos próximos dias, imagens retornem sem aviso, um símbolo, um sonho, um pensamento que insiste. Deixe que voltem. Elas não vêm para confundir, vêm para completar. A psique fala assim, por meio de ecos, e cada eco traz um chamado. Viva com presença. Reconheça sua luz, honre sua sombra, permita-se existir inteiro. Nada mais urgente, nada mais simples, nada mais profundo. O raro em você não grita, ele permanece. É essa permanência silenciosa que o narcisista reconhece e teme,
E é essa mesma permanência que agora você começa a reconhecer em si. Não é um personagem, é essência. Ela não pede aplausos, pede consciência. E quando a consciência toca a essência, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna criação. Guarde esta frase como quem guarda um talismã invisível. Aquilo que você busca, também o busca. Quando você se aproxima de si, tudo o que é seu por direito de alma encontra caminho. O resto se dissolve com a naturalidade do que já cumpriu sua função. Não é magia, é encontro. O destino começa onde a presença escolhe. Se algo se moveu em você, não o deixe sozinho. Permita que esse movimento continue além deste instante. Se sentir que este conteúdo falou a sua língua secreta, permaneça próximo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não por hábito, mas porque intui que esta jornada continua em você e através de você. Que este eco o acompanhe. A alma que desperta jamais volta a dormir.